todos os colegas da mesa, Dr. Adolfo Caldeirón, meu amigo, colega e amigo, Dr. Francisco Contreras, e Dr. Santos Loeva e Dra. Wanda Lima. Eu vou falar muito devagar, porque penso eu, sou a única na mesa que está a falar em português e, portanto, imagino que seja difícil compreender-me. Eu vou compartilhar a tela, posso? Não sei, já estão a visualizar? Sim? Sim. Muito bem. Vou colocar em modo apresentação e, para aproveitar o tempo, vou então começar a minha intervenção. Começo por dizer que a minha intervenção é um contributo para a problematização dos rankings, portanto, um olhar, uma abordagem problematizadora, um olhar no campo sociocrítico, se quisermos, e, portanto, é também um olhar, como eu costumo dizer, olhando para os rankings com alguma cautela. E o título da minha intervenção é Rankings e Regulação Supranacional das Políticas Educativas nas Instituições de Ensino Superior. Algumas ideias nucleares para a problematização dos rankings académicos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é assumido aqui que nesta abordagem a educação e a ciência são considerados bens com interesse económico. E, portanto, isto para mim é já um ponto de problematização. Depois, considerar que os dispositivos de avaliação, aliás, na sequência de estudos que tenho vindo a desenvolver sobre instrumentos de avaliação em larga escala, são indutores de políticas educacionais. E, portanto, estamos a falar de rankings, que é um dispositivo que se situa no campo da avaliação. Por outro lado, esta ideia da subordinação da educação e da ciência à esfera económica é também, em determinadas abordagens, um aspecto importante a referir. E, para além dessa subordinação da educação e da ciência à esfera económica, temos ainda, digamos, uma certa instrumentalização da educação e agora também da ciência para a competitividade internacional, mundial, diria, que vai alimentar o mercado educacional. Claro que eu não vou parar nestes conceitos, até porque estamos em presença de pessoas que têm vindo a estudar muito estas questões da globalização, da europeização e, portanto, só parar aqui um pouco na questão da Europa, que há uma aposta muito forte, intensa, diria, para esta lógica mercantilista, de certa forma, na construção de uma sociedade de conhecimento muito forte e, portanto, levando a que as instituições educativas, desde o pré-escolar até à universidade, se constituam uma grande força, porque há o entendimento de que a educação e a ciência são bens que levam ao desenvolvimento da própria economia e de outros poderes a nível mundial. Ora bem, por outro lado, a questão das agendas construídas globalmente. A OCDE, a Unesco, a ONU, o Banco Mundial, todas estas entidades supranacionais têm vindo a construir agendas muitas vezes mais explícitas ou menos explícitas, mas que acabam por regular fortemente a direção da educação e da própria ciência neste momento. Portanto, no fundo, estamos a destacar aqui as regulações supranacionais por via também dos instrumentos e dispositivos de avaliação, como, por exemplo, o PISA, no caso do ensino básico e secundário, mas agora foquemos-nos nos próprios rankings. Rankings académicos indutores de políticas do ensino superior é uma questão de uma problematização. É certo que, como todos sabemos, os rankings têm vindo, nos tempos contemporâneos, a assumir especial centralidade.
é evidente que assistimos a um crescendo destas lógicas, que já não tem início, que já teve início há bastante tempo, mas que agora se têm vindo a acentuar. E são rankings das empresas, rankings no mundo esportivo, rankings na cultura, dos filmes, das músicas e, claro, também agora os rankings na educação, e nas escolas e nas universidades. Há então, segundo a perspectiva em que eu me tenho vindo a situar, numa lógica de endeusamento da avaliação, com o mito e o foco nos resultados, o mito da mensurabilidade e da objetividade, e, portanto, temos vindo a assistir a uma obsessão pela avaliação. Eu diria a hiperavaliação, a obsessão pelos rankings e por todos estes tipos de instrumentos e dispositivos que pretendem, no fundo, em prol da eventual transparência e prestação de contas, desenvolver, no fundo, lógicas de mercado educacional. São muitos os autores que têm vindo a falar sobre o fenómeno dos rankings académicos e alguns com especial destaque na indução de políticas educativas. Interessante que temos muitos autores no espaço ibero-americano, especialmente sul-americano, e eu queria destacar aqui o meu colega Adolfo Calderón, que tem um trabalho muito forte, muito grandioso nesta área, mas também autores também da Argentina, que têm vindo a fazer também um trabalho muito interessante. Queria agora situar-me em algumas questões que considero muito importantes, que está relacionado com a questão da legitimação. Pouco a pouco os rankings foram se instalando e ficaram legitimados a vários níveis, dizendo e convocando algumas ideias que os rankings provocam a modernização da educação superior e das carreiras universitárias, melhoram os serviços prestados à gestão institucional e às comunidades, produzem ou ajudam a produzir informação e atualização de dados, e também alguns autores destacam que os rankings que são assumidos a nível mundial, digamos assim, com mais prestígio e, portanto, estão legitimados, são o World University Ranking, o Times Higher Education e o Academic Ranking of World University, que já foram hoje também aqui destacados em vários espaços. Ora, esta legitimação, há um discurso de legitimação, quero dizer, de que há um maior desenvolvimento organizacional, que atrai mais financiamentos, que leva a melhores resultados da investigação, que melhora o desenvolvimento de processos de internacionalização e que provoca uma transferibilidade mais eficaz do conhecimento para a sociedade. Eu gostaria de começar por problematizar essas ideias um pouco instituídas, começando por aqui. Estas construções destes discursos que estão hoje legitimados prendem-se com um fenómeno relativamente recente, designado por alguns autores como o think tanks, que no fundo são redes, plataformas e outros mecanismos de controle que muitas vezes na sombra constroem referenciais e ao mesmo tempo instrumentos de controle das próprias instituições, das escolas, mas agora também das universidades. E estes think tanks, que são grupos, muitas vezes os membros não identificados, mas que são alianças entre o poder político, o poder económico e também o poder académico. E estes grupos influenciam determinantemente os mídias, o público em geral e a tomada de decisões dos órgãos do poder político, os governos, mas agora também as próprias universidades. Falam alguns autores na terceira comunidade, que produz um conhecimento objetivo para responder a problemas práticos da sociedade e que muitas vezes são criados pelos próprios grupos para depois considerarem também a solução. E, portanto, estas redes têm vindo, os expertise, têm vindo a intensificar-se através de protocolos, de calls para a investigação, onde é muito visível este referencial.
calls para a investigação, que determinam as áreas, os temas a investigar e as formas da sua publicitação, tendo por base os próprios financiamentos. E, portanto, ou as universidades seguem determinados referenciais ou podem não vir a ter financiamentos. E, portanto, há uma agenda também oculta para a investigação. Este esquema prende-se com uma ideia que eu tenho vindo a trabalhar e que está relacionado com a universidade prisioneira. Os think tanks, isto é como uma teia, não é? Os think tanks funcionam na construção dos referenciais, nas tais agendas ocultas, ao mesmo tempo que trabalham as questões do financiamento, e, portanto, estamos ao nível das políticas educativas, com mecanismos muito interessantes que se aplicam nas universidades e na ciência, nos centros de investigação das universidades. E depois, por outro lado, temos então os instrumentos de avaliação que alimentam os rankings e que vão introduzindo nas universidades, passo a passo, esses referenciais, induzindo, através do discurso, a introdução dessas lógicas nas universidades. Ora, o que é que temos vindo a assistir? Que as universidades, por incrível que pareça, porque eu costumo dizer que as universidades são organizações, costumo dizer com outros autores, são organizações inteligentes, pensantes, mas, curiosamente, têm vindo a render-se ao discurso dos rankings e até utilizado todas elas, essas informações para se mostrarem desenvolvendo o tal marketing educacional, incluindo a minha universidade. Portanto, todas as universidades do mundo têm vindo a mostrar-se nos seus portais, nos seus sites, os seus lugares nos mundiais. Ora, as instituições e os atores, quando assumem a avaliação com esses mesmos referenciais dos rankings, assumem uma determinada qualidade e reforçam a lógica a que aderem, ficando prisioneiras nessas mesmas teias. E temos aqui um aspecto que eu queria salientar. Há, portanto, a construção dos referenciais e dos discursos externamente, fora das universidades. Depois essa informação é veiculada através dos vários canais de comunicação, incluindo fortemente os mídias. Há uma naturalização desses discursos, uma contaminação e apropriação do discurso por parte dos atores das universidades e assimilam esses referenciais e depois uma reprodução discursiva e está legitimado o discurso. Depois, por fim, a construção de políticas internas com base nesses mesmos referenciais. Ou seja, as próprias universidades atuam internamente com base nesses referenciais, dizendo aos investigadores em que revistas têm que publicar a língua inglesa, a hegemonia da língua, e outras questões relacionadas com a captação de financiamentos, etc, etc. Portanto, eu não vou parar aqui porque todos conhecem o ciclo de políticas de Boole, mas dizer que estes contextos de influência, de produção de texto e o contexto da prática estão muito visíveis. Temos hoje as universidades não só a trabalhar nos rankings enquanto discurso, mas também na prática, tendo em conta esse referencial. Portanto, este diapositivo mostra que em todas as universidades nós temos estas imagens, que nos são muito familiares, também está aqui a minha, e o que eu quero dizer com isto? Que há uma concepção de qualidade que vai passando, não é? Mas que é uma visão redutora. E, portanto, o que é que a investigação nos tem dito? Que as metodologias dos rankings estão questionáveis, que há uma produtividade de investigação e que o ranking mede, em especial, aliás, como já foi referido, a produção nas ciências consideradas naturais, em detrimento das artes, das humanidades, das ciências sociais, e que há aqui outro aspecto que é relacionado com o poder da tradição histórico-cultural de algumas universidades. Dirigindo-me já muito para o final da minha intervenção, queria dizer que há aqui também a ideia de que o reforço dos modelos de internacionalização estão relacionados
atualmente com o desempenho nos rankings. Isto é muito preocupante, como por exemplo o caso de Portugal-Brasil, são países que têm uma herança muito importante e que têm laços muito fortes, mas que os processos de internacionalização podem vir a ter transformações a médio prazo. Temos depois aqui a questão, que já foi referida por o meu colega Adolfo, da construção da Universidade de Classe Mundial, mas que é alimentada por condicionamentos de financiamento público relacionado com o posicionamento nos rankings. A ideia de competitividade, e portanto os governos agem e atribuem determinados apoios para bolsas, para fundos para projetos, com base e justificação, muitas vezes, nesses posicionamentos internacionais. O mesmo se passa com as agências de financiamento, como é o caso da FCT em Portugal, Fundação para a Ciência e Tecnologia, que atribui os financiamentos para projetos, e sabemos que essa questão, os referenciais, são muito aqueles que são os difundidos pelos próprios rankings. Há aqui um aspecto muito importante que alguns estudos têm vindo a mostrar, que quem utiliza os rankings são especialmente os estudantes internacionais com maior capital económico e cultural. E este aspecto é muito importante para quem pensa em processos de equidade e igualdade de oportunidades, e quando falamos, em especial, nas universidades públicas. Também a ideia de que cada vez mais as universidades utilizam na sua governança estas práticas na elaboração de planos estratégicos e também na atividade de benchmarking, procurando constituir-se como universidades de classe mundial, como aliás dizia o professor Adolfo Calderón. E, portanto, estamos então numa lógica de construção do conceito World Class University, numa perspectiva de mercado educacional, que se tenta ver, no fundo, quais as universidades que têm mais vantagens competitivas para atrair maiores financiamentos, empreendimentos, projetos e serviços, numa lógica de captação de estudantes, na visão de captação de cérebros, e com práticas de mercado, exibindo os resultados, melhores docentes, melhores investigadores, melhores estudantes, o melhor funcionário do mês, brincando e ironizando. Aqui estamos então no fim mesmo, é mesmo o último slide. Dizer que há aqui consequências que importa refletir nos nossos espaços e com os meus colegas, porque nós temos a sorte de ter algumas visões, muitas vezes com lentes diferentes, o que ajuda muito no desenvolvimento das investigações, mas há aqui alguns efeitos, diria eu, não suficientemente estudados. No campo do conhecimento, lógicas da construção do próprio conhecimento, se mais na lógica competitiva, se mais na lógica da colaboração, das finalidades da educação e dos valores que estão em causa, do tipo de trabalho pedagógico que se pode desenvolver com base numa lógica ou noutra, e depois há efeitos nas universidades, alguns perversos. A questão da autonomia, há pouco dizia que estavam prisioneiras, autonomia organizacional, científica, académica, nas ligações interinstitucionais, na tendência para a uniformização dos processos para as lógicas competitivas, uma lógica de padronização, a valorização do mercado educacional e efeitos para a sociedade é uma pergunta. Será que nós queremos sociedades mais competitivas ou mais colaborantes? E agora eu penso que termino com esta imagem, que para alguns é familiar, de Portugal e da minha universidade, e agradeço muito, muito o convite que me foi feito e poder também partilhar algumas ideias nesta mesa. Muito obrigada.